Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Selene, professora de Bioquímica, e hoje gravando uma aula com um tema clássico de Química, que é pH e sistemas tampões. Embora seja um tema clássico da Química, tem muita importância para a Bioquímica, considerando que vários fluidos biológicos, meios celulares, extracelulares, precisam de um pH fixo para manter a sua função. Então, nós vamos estudar futuramente que o pH do sangue, o pH da célula tem um valor específico e ideal. E que este valor específico ideal para aquele sistema biológico, parcialmente ele é mantido pelos sistemas tampões. Bom, o que é pH? pH corresponde ao potencial hidrogênio iônico. Mas o que efetivamente é isso? pH corresponde ao logaritmo negativo da concentração de H+. Então, hidrogênio iônico é íon H+. Potencial, o logaritmo negativo da concentração de íons H+. Se para se determinar o pH precisa se calcular o logaritmo, então a escala de pH ela é logarítmica. Olhando essa tabela aqui ao lado, a gente vai perceber isso. Nessa coluna tem os diferentes valores de pH, variando de 0 a 14. E na primeira coluna tem a concentração de íons hidrogênio em mol por litro. Percebam que uma concentração de íon hidrogênio de 10 a menos 1 significa 0,1 mol por litro, corresponde ao pH 1. Mas se a concentração de um hidrogênio for 10 vezes menor, então, de 0,1 passar para 0,01, o pH vai aumentar uma unidade. Então, a diferença, quando calcula-se o logaritmo, é a grandeza de mudança dos valores. Então, para cada 10 vezes de alteração na concentração de H+, altera-se uma unidade de valor de pH. Além disso, devido ao cálculo do logaritmo, o valor de pH é inversamente proporcional à concentração de H+. Percebam que quanto maior o valor de pH, menor a concentração de H+. Ou o inverso, quanto menor o valor de pH, maior a concentração de íons H+. Tem um determinado valor, que corresponde ao pH 7, que ele passa a ter uma importância para poder verificar como que é uma solução neste pH ou em valores menores ou maiores do que esse. Então, o pH 7 corresponde a um pH neutro. Por que isso? Porque nesse pH 7 é quando a concentração de H+ e de OH- apresenta-se a mesma. Bom, mas quando a concentração de H+ ou OH- é a mesma, a solução é neutra. Mas por que o valor 7 para esse equilíbrio dos dois íons ácido e básico? Isso vem da dissociação da água. A água é a única molécula que, quando dissociada, libera a mesma proporção de íons H+, que caracteriza ácido, e de íons hidroxila, que caracteriza a base. Ou, se pensar num conjunto de moléculas, também é possível liberar íon hidroxônio e íon hidroxilo. Mas a água, portanto, é a única solução que apresenta, quando dissociada, a mesma concentração de íons hidrogênio, que caracteriza ácido, e de íons hidroxila, que caracteriza base ou alcalino. Mas por que o valor 7? Daí isso vem da constante de dissociação da água. Então, o produto iônico da água, que corresponde à multiplicação dos dois produtos de dissociação da água, tem um valor de 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Pensando só no íon hidrogênio, que é um dos produtos da dissociação da água, a quantidade de íon hidrogênio é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Transformando isso em pH, logaritmo negativo de 1 vezes 10 a menos 7 vai corresponder ao pH 7. Quer dizer que pH 7 ele é decorrente do produto iônico da água,
Em algumas condições ideais, água pura, a 25 graus, a 1 atmosfera de pressão ambiente, num frasco fechado, sem contato com o CO2 do ar. Nessas condições, a quantidade de um hidrogênio na água vai ser correspondente ao pH 7. E essa quantidade de uns hidrogênios na água, ela é igual à quantidade de hidroxila. Então, uma solução que tem a mesma concentração de íons hidrogênios e de íons hidroxila, ela é considerada neutra. E o valor 7 para o pH neutro veio em decorrência de que a única molécula que apresenta a mesma proporção de íons hidrogênio e hidroxila quando dissociada é a água. E a quantidade de íons hidrogênios na água é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Fazendo o cálculo de pH, vai corresponder ao pH 7. Bom, e se a quantidade de hidrogênio não for igual, de íons hidrogênio não for igual a de íons hidroxila? Aí a gente passa a ter soluções denominadas de ácidas ou básicas ou alcalinas. Se a quantidade de um hidrogênio for maior do que aquela que tem na água, como o valor do pH é inversamente proporcional à quantidade de H+, então se a quantidade de um hidrogênio for maior do que aquela que tem na água, o pH vai ser menor. E toda vez que a quantidade de um hidrogênio está maior do que a quantidade da água, que o pH vai ser menor do que 7, a solução é considerada ácida. E o inverso, se a quantidade de um hidrogênio diminuir, como o pH é inversamente proporcional à quantidade de hidrogênio, se a quantidade de hidrogênio diminuir, o pH vai aumentar. Então, a solução com pH acima de 7, ela é considerada ácida, ela é considerada básica ou alcalina. Essa imagem, essa figura está representando uma condição de pH neutro, 7. Então, o 7, aqui no meio da escala, corresponde a uma solução que tem a mesma concentração de íons H+, ácido, íons hidroxila, básico. E o 7 é em decorrência de que a quantidade de íons H+ na água é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, que vai resultar no pH 7. Quando o pH for menor que 7 e a solução tiver característica ácido-básica ácida, é porque a situação não é a mesma de concentração de H+ e de hidroxila. Então, tomando como referência o pH 3, é um pH menor que 7. Então, a solução vai ser considerada ácida. E por que é menor do que 7? Porque a quantidade de H+ é maior do que de hidroxila. Para o pH 7, a quantidade de H+ corresponde a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que, fazendo o cálculo de pH, vai dar o pH 3. Mas e o oposto? Quando é que uma solução apresenta caráter ácido básico, alcalino ou básico? Quando o pH for maior do que 7. E quando é que observa-se isso? Quando a concentração de H+ for diferente da concentração de hidroxila. Especificamente, a concentração de H+ tem que ser menor do que a concentração de hidroxila. Pegando como referência o pH 10. É um pH maior que 7. Então, a solução vai ter característica ácido-básica básica ou alcalina. E por que o pH 10 corresponde a uma solução básica ou alcalina? Porque a quantidade de H+ é menor do que a quantidade de hidroxila. Para o pH 10, a quantidade de H+ é 1 vezes 10 a menos 10. Bom, daí tem um exercício que eu deixei nos slides, mas eu também vou replicar isso no estudo dirigido, que futuramente vocês me passam. E a ideia é fazer uma relação da quantidade de H+ com o pH. Então, por exemplo, uma solução de ácido clorídrico.
A quantidade de H+, é 7,9 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Fazendo o cálculo do pH, vai dar pH 1,10. Ah, mas e a solução de ácido sulfúrico? A quantidade de H+, é diferente da do ácido clorídrico. Consequentemente, o pH também vai ser diferente. Bom, mas isso é diferente para mais ou é diferente para menos? Então, a gente vai observando nos diferentes exemplos que tem aqui nesse slide, que conforme vai mudando a concentração de íons H+, o pH também vai mudando. Especificamente, o pH está aumentando para cada solução. Ah, mas e a quantidade de H+? Ela está diminuindo. Então, eu vou pegar um exemplo aqui bem popular. Coca-Cola. A quantidade de H+, é 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Portanto, a Coca-Cola vai ter um pH 3. Mas e se pegar o limão? O limão tem uma quantidade de H+ maior do que a Coca-Cola. Por isso, o pH do limão vai ser menor. E assim tem vários exemplos aqui. A laranja, pH 3,5. Suco de tomate, 4,3. Cerveja, 4,5. Batata, 5,8. Urina humana, 6,2. Leite de vaca, 6,5. Saliva, 6,8. Plasma sanguíneo, 7,41. Água do mar, 7,8. Água sanitária, 11,4. E por último, o NaOH, o hidróxido de sódio, pH 13. Então, de novo, reforçando isso. Conforme a quantidade de íons H+ muda, o pH também muda. Especificamente, conforme a quantidade de íons H+ diminui, o pH aumenta. Então, tomando como referência os dois extremos. Aqui a quantidade de H+ é alta e o pH é baixo. No extremo oposto, a quantidade de H+ é bem pequena, bem menor do que o ácido clorídrico e o pH é maior. A saliva é um fluido biológico e ela tem que apresentar um pH na faixa de 6,8. É um pH considerado ideal para todas as reações, tudo que tem que acontecer dentro da boca ficar numa situação normal. Mas existe o que se chama de um pH crítico, que é 5,5. O que quer dizer isso? Na realidade, os nossos dentes, a fração mineral do nosso dente, ela é em grande parte constituída por uma molécula que chama hidroxiapatita. Hidroxiapatita é um fosfato de cálcio. Esse fosfato de cálcio está presente na fração mineral do dente, inclusive nessa parte externa do dente que a gente enxerga, que é o esmalte. Em meio ácido, a hidroxiapatita, ela dissocia. Então, ela vai perdendo o cálcio, transforma de hidroxiapatita insolúvel para ortofosfato de cálcio. Mais ácido ainda, o ortofosfato de cálcio, ele passa para ortofosfato monoácido de cálcio, que é solúvel. Quer dizer, o cálcio vai saindo e vai se dissolvendo na saliva. Quando é que isso acontece? Quando o meio vai ficando ácido. E por que o pH crítico é 5,5? Porque a dissociação do cálcio a partir da hidroxiapatita, ela ocorre a partir do pH 5,5. Então, significa que o pH da saliva ideal é 6,8. Se abaixar um pouco, 6,5, já não é bom, mas ainda não é uma coisa muito drástica. Mas se chegar no 5,5, vai estar havendo descalcificação do esmalte do dente. Ocorrendo descalcificação do esmalte do dente, ocorre o que se chama de erosão dentária, que é como se formasse buraquinhos no dente. A partir dessa erosão, existe maior possibilidade de bactérias se alojarem no dente. A proliferação bacteriana faz o pH diminuir mais ainda e chegando na cárie dentária. Então, o ideal é manter o pH da saliva na faixa de 6,8. Como que nós mantemos isso?
Então, futuramente eu vou explicar que esse pH ele é mantido através de moléculas que atuam como sistemas tampões. O sangue. Sangue arterial, pH normal é na faixa de 7,36 a 7,44. Existe uma pequena discrepância de alguns autores que consideram na faixa de 7,35 a 7,45. Mesmo assim, é ligeiramente alcalino o sangue. Bom, e se o pH diminuir? Se o pH diminuir abaixo de 7,36, 7,44, o sangue vai estar numa situação que é denominada de acidose. E se o pH aumentar, alcalose. Na saliva pode diminuir até 5,5, mas e no sangue? Pode diminuir nada, não pode diminuir. Se diminuir pouquíssimo, 7,2, o indivíduo já está com alterações drásticas no organismo. Ao ponto que o limite de diminuição é de aproximadamente 6,8. Abaixo de 6,8, provavelmente o indivíduo vai a óbito. Do mesmo modo, a alcalose. Aumentou um pouquinho, 7,5, já é não muito bom, já está em alcalose. Mas o limite é aproximadamente 7,8. Bom, para que eu falei da saliva e do sangue? Para ilustrar para vocês que existem muitos fluidos biológicos, muitas situações em que o pH tem que ser mantido num determinado valor e esse valor não pode mudar, senão vai ocorrer alterações no indivíduo, na planta, no peixe, em tudo quanto é lugar. Como, portanto, o pH vai ser mantido? Bom, é através de sistemas tampões. Mas aí vamos relacionar isso um pouquinho mais com o nosso organismo. Quando a gente ingere alimentos que normalmente são ácidos, nós estamos colocando dentro do nosso corpo uma grande quantidade de íons H+. A princípio, isso não tem problema, porque o pH do estômago é muito ácido. Então, se o pH do estômago é muito ácido, então esse H+ que veio da alimentação, ele vai ficar ali no estômago, mas pode haver um desequilíbrio. Além disso, vários metabolismos que ocorrem no nosso corpo resultam na produção de íons H+. Então, por exemplo, metabolismo de glicose na forma anaeróbica, o produto final é o ácido lático, que quando dissociado, forma lactato e íon H+. O metabolismo de glicose ou de qualquer composto na forma aeróbica chega lá no ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs tem a produção de ácido cítrico, que quando dissociado libera H+. Do mesmo jeito, quando metabolizamos ácidos graxos, podem ser formados corpos cetônicos. E os corpos cetônicos dissociados liberam H+. Compostos fosfatados, quando dissociados, liberam H+. Dietas com aminoácidos sulfurados resultam em ácido sulfúrico que libera H+. Ácido carbônico dissociado libera H+. Ou seja, o nosso organismo, além do que a gente pode receber do meio externo, constantemente, através do metabolismo, vai estar liberando íon H+ no nosso sangue e nas nossas células. Tem um erro nesse slide, que esse H+ tinha, o mais tinha que estar subscrito aqui, né? Bom, então, nem sempre é patologia que leva à mudança do pH. Pode ser uma situação normal que leva ao aumento de H+. Mas o pH do sangue não pode mudar, da saliva não pode mudar, de nenhum lugar pode mudar. Então, voltando a falar, como é que a gente mantém esse pH? A gente mantém esse pH usando parcialmente o que se chama de sistemas tampões. Então, o que é um sistema tampão? Sistema tampão corresponde a um conjunto de moléculas na forma de solução que tem a função de não deixar o pH mudar. Então, são soluções que tendem a resistir às alterações de pH quando pequenas quantidades de ácidos ou bases são acrescentadas. Então, nós temos sistema tampão, por exemplo, na saliva. Se você ingerir Coca-Cola, o sistema tampão que está na saliva,
O objetivo dele é não deixar o pH da saliva baixar, mesmo com a ingestão de Coca-Cola. O que mais a gente vai falar de sistemas tampões? Vamos falar da parte química. Então, o sistema tampão ele é constituído de um conjunto de ácido e base. Ácidos fracos em conjunto com uma base conjugada do ácido fraco. Essa base conjugada também pode ser chamada de o sal correspondente ao ácido fraco. Mais para frente eu vou exemplificar. Então, se considerarmos como ácido fraco o ácido acético, a base conjugada ou sal correspondente seria o acetato. Por que tem dois componentes no sistema tampão? Porque um dos componentes, através de mecanismo de doação de íon H+, impede a mudança do pH quando uma base entra no sistema. Já explico isso com fórmulas que fica mais fácil. O outro componente do sistema tampão já vai impedir a diminuição do pH. Então, o outro componente do sistema tampão, ele reage com íon H+, e não deixa o pH diminuir. Então, seria mais ou menos assim. Tomando como exemplo o sistema tampão formado do ácido acético e o sal correspondente, que é o acetato. O ácido acético, quando dissociado, libera acetato e H+. O ácido acético, se ele dissocia e libera H+, ele tem a função de doador de H+. Mas e o acetato? O ânion acetato ele pode reagir com H+, formando ácido acético. Então, o acetato ele tem a função de aceptor de H+. Isso é um sistema tampão. Então, pode ser que o conjunto de ácido acético e de acetato tenha a função de sistema tampão. Por quê? Porque o ácido acético, doando H+, ele vai impedir a mudança do pH. E o acetato, recebendo H+, ele vai impedir a mudança do pH. Vamos melhorar isso. Como é que isso ocorre? Então, primeiro vamos pensar um pouco na constante da dissociação do ácido acético. O ácido acético dissocia formando acetato e H+, e a constante de equilíbrio dessa dissociação, ela tem um valor de 1,74 vezes 10 a menos 5. Para a bioquímica, isso é um valor pouco usado, que a gente não se baseia muito. Mas para que ele serve? Calculando o logaritmo negativo dessa constante de dissociação, vamos chegar num valor que é denominado de pKa. Então, a dissociação do ácido acético tem o pKa de 4,76. O que quer dizer isso? Quer dizer que no pH 4,76 é que ocorre o equilíbrio dessa reação. No pH 4,76 é que o ácido acético dissocia, liberando ácido acético e H+, na mesma proporção que o ácido acético reage com H+, e forma... vamos começar de novo. No pH 4,76, que coincide com o pK, é quando tem o equilíbrio. O ácido acético dissocia, liberando acetato e H+. Na mesma proporção que o acetato combina com H+ e forma ácido acético. Quer dizer que no sistema tampão acetato ácido acético, ele vai funcionar no valor de pH 4,76. Então, se eu quiser manter o valor 4,76 de uma determinada solução, eu posso usar para manter esse pH o ácido acético e o acetato. Como exatamente é isso? Então, vou mostrar aqui que fica mais fácil. No equilíbrio, quando o pK for igual ao pH, que para o ácido acético corresponde a 4,76, é quando num sistema tem tanto ácido acético na forma molecular, como o ácido acético na forma dissociada. Então, neste pH, eu tenho os dois componentes do sistema tampão na mesma proporção. Bom, mas se adicionar uma base, o que é uma base? É uma hidroxila.
Então eu vou pegar um Becker, por exemplo, que tem essas moléculas aqui em equilíbrio e vou adicionar uma base forte. Essa base forte, ela vai reagir com o hidrogênio do ácido acético. Ela pode reagir com esse hidrogênio que está aqui, ó, do dissociado. Só que quando a base reage com esse hidrogênio, ela desloca o equilíbrio da reação para cá, fazendo com que maior quantidade de ácido acético seja dissociada, formando o acetato, e o hidrogênio que sai do ácido acético, reagindo com a hidroxila, vai formar água. Bom, mas como é que é isso? Se a hidroxila ficar livre em solução, o pH vai aumentar. Mas se a hidroxila estiver na presença do ácido acético, resultando na molécula de água devido à reação com o hidrogênio do ácido acético, desaparece a hidroxila do sistema e o pH praticamente não muda. Bom, mas se é um sistema tampão, além de agir para não deixar o pH aumentar, também tem que agir para não deixar o pH diminuir. Então, como é feito isso? De um outro lado. Então, de novo, o sistema tampão. Se aumenta a quantidade de H+, o excesso de H+, vai reagir com ânion acetato. E o equilíbrio da reação vai ser deslocado no sentido de formar mais ácido acético. Se o H+ ficar em solução na forma de H+, o pH abaixa. Mas a partir do momento que ele reage com o ânion acetato e se transforma em ácido acético, o ácido acético é um ácido fraco. Ele vai dissociar muito pouco e a mudança do pH não vai ser perceptível. Olhando isso de um outro modo, quer dizer que aqui no meio do gráfico, neste ponto, que corresponde ao valor do pH, que coincide com o valor de pK, é onde tem o equilíbrio dos dois componentes do sistema tampão. Se adicionar ácido, o ácido vai reagir com o sal do sistema tampão e o pH vai diminuir, mas vai diminuir muito pouco. Aí se adicionar base, a base vai reagir com o ácido do sistema tampão. O pH vai aumentar, mas ele vai aumentar muito devagarzinho. No entanto, se exagerar na quantidade de ácido ou exagerar na quantidade de base, que os componentes do sistema tampão acabem, daí o pH muda. Excesso de ácido vai fazer o pH baixar, excesso de base vai fazer o pH aumentar. Então, existe uma faixa de pH onde o sistema tampão funciona. E essa faixa de pH, ela é próxima do valor do pK. Teoricamente, essa faixa de pH onde o sistema tampão funciona corresponde a uma unidade de pH abaixo ou acima do valor do pH que coincide com o pK. Quer dizer que existe um valor de pH onde o sistema tampão funciona muito bem, e isso é estudado através de uma equação que chama equação de Henderson-Hasselbalch. Como é que seria isso? Então, vamos voltar à dissociação de um ácido fraco. Suponha que isso aqui seja o ácido acético. Então, o ácido fraco, dissociando, ele libera aí uns hidrogênio e o ânion do ácido. Se fosse o ácido acético, liberaria acetato. Bom, mas e como é que é calculada a constante de equilíbrio dessa reação, dessa dissociação do ácido fraco? A constante de equilíbrio corresponde ao produto, à multiplicação dos componentes do produto, dividido pela concentração do componente antes de dissociar. Então, se fosse ácido acético, seria a multiplicação do íon H+, com o ânion acetato, em relação à quantidade de ácido acético. Mudando um pouquinho a forma de representar essa equação, eu posso colocar que a constante de equilíbrio corresponde à concentração de H+, vezes a concentração do ânion sobre a concentração do ácido. Aplicando o logaritmo negativo nesses componentes dessa fórmula. Então, o logaritmo negativo da constante de dissociação é igual logaritmo negativo da concentração de H+, vezes
a concentração do ânion sobre a concentração do ácido. Bom, logaritmo de uma multiplicação corresponde à soma dos logaritmos. Então, eu posso mudar essa equação colocando logaritmo da concentração de H+, mais o logaritmo da relação ânion-ácido. Sempre logaritmo negativo, né? Melhorando essa fórmula. Quer dizer que, se eu considerar que logaritmo negativo da constante de dissociação é pK, e o logaritmo negativo da concentração de H+ é pH, eu posso fazer essa fórmula se transformar no seguinte, que pKa é igual a pH menos o logaritmo da concentração do ânion, do sal, da base conjugada com o ácido. Então, pH vai ser igual a pKa mais o logaritmo do sal sobre ácido. Usando essas fórmulas aqui, que são as fórmulas denominadas equação de Henderson-Hasselbalch, eu posso, portanto, calcular o pH de uma solução tampão. Eu tenho que saber qual é o componente daquele tampão. Sabendo o componente do sistema tampão, eu já sei o valor de pK. E daí, eu tenho que considerar a concentração do sal e a concentração do ácido. Então, seria assim, né? pH é igual a pK mais o logaritmo de quanto que tem do sal em relação à concentração do ácido. Para um sistema tampão, o sal é o aceptor de H+, e o ácido é o doador de H+. Portanto, se tiver a mesma quantidade de aceptor de H+ e de doador de H+, o pH da solução vai ser igual ao pK. E um sistema tampão, ele é ótimo quando eu tenho a mesma quantidade dos dois componentes. Porque daí, ele vai tanto impedir a mudança do pH para menos como para mais. Voltando um pouquinho, mostrar aquele gráfico que eu já mostrei. Quer dizer que aqui no meio é quando os dois componentes do sistema tampão estão na mesma concentração. Esse valor aqui do meio, se os dois estão na mesma concentração, é quando o pH for igual ao valor do pK. Se for o ácido acético, eu já sei que esse valor é 4,76. Se abaixar o pH ou se aumentar o pH dentro de uma faixa de uma unidade para menos ou para mais em relação a esse pH ideal, ainda tenho a ação de um sistema tampão. Mudando o pH mais do que isso, o sistema tampão para de funcionar. Bom, então quer dizer que, para saber em que valor de pH um sistema tampão funciona, eu tenho que conhecer o pK daquela molécula, do componente do sistema tampão. Então, aqui tem várias possibilidades. Esse composto, que é o ácido acético. O pK do ácido acético é 4,76. Neste pH que coincide com o pK, eu vou ter as duas moléculas do ácido acético. Aquela molécula que age como doador de H+, evitando que o pH aumente, e aquela molécula que age como aceptor de H+, evitando que o pH diminua. Então, 4,76 é o valor ideal, mas esse sistema tampão ele vai funcionar do 3,76 ao 5,76. Mas e se por acaso o objetivo não for manter o pH nessa faixa de 4,76? A ideia é manter o pH no 9,25. Então, o ácido acético não serve mais. Eu vou ter que procurar um composto que tenha pK no valor de pH que precisa ser mantido. Então, para cada valor de pH que deve ou que é necessário que seja estabilizado, existe uma determinada molécula indicada para agir como sistema tampão. E o valor de pH que deseja que seja mantido, como é que você vai escolher a molécula? Vendo o pK da molécula. Então, se quer manter o pH 9,6, você vai procurar uma molécula que tenha pK 9,6 ou próximo disso.
nessa molécula vai manter o pH naquela faixa desejada. Então, o pK é a indicação de qual sistema tampão deve ser utilizado para manter um determinado valor de pH. Aí tem vários exercícios aqui que eu vou colocar no site como estudo dirigido para vocês fazerem. E nós vamos discutir isso em várias etapas para conseguir usar a equação de Henderson-Hasselbalch e descobrir o pH dos sistemas tampões. Então, os exercícios todos correspondem ao calcular o pH de uma solução tampão. Calcular o pH de uma solução tampão. Que jeito que vai fazer isso? Usando a equação de Henderson-Hasselbalch. Mas nós vamos estudar isso juntos. Quais os sistemas tampões que têm uma importância para os sistemas biológicos, como sangue, células, saliva e assim em diante? Basicamente 3. Ácido carbônico e carbonato, os fosfatos e proteínas. Aqui também tem um erro, né? Esse 2 menos tinha que ser subscrito. Como é que funciona o sistema tampão fosfato? O sistema tampão fosfato utilizado para manter o pH de sistemas biológicos, ele é constituído deste fosfato, H2PO4-, que é o íon diácido ou monobásico, e desse fosfato aqui, HPO4-2-, que é o íon monoácido ou dibásico. Como é que isso funciona? Então tem que imaginar assim, no equilíbrio tem os 2 fosfatos. Mas e se aumentar a quantidade de H+? Quer dizer que aumenta esse componente, desloca a reação naquele sentido. Então, aumentando a quantidade de H+, a reação desloca para formar mais H2PO4-. Isso vai fazer com que o H+ não fique livre em solução. Porque se o H+ ficar livre em solução, o pH vai diminuir. Então, o H+, reagindo com esse fosfato monoácido, vai formar o diácido e o pH vai ficar constante, ou quase constante. E com o aumento de uma base, o equilíbrio da reação vai alterar no sentido contrário. Então, uma base é uma hidroxila. A hidroxila, ela reage com o hidrogênio do H2PO4-, formando água. Então, enquanto tiver hidrogênio dissociável do H2PO4- para reagir com a hidroxila e formar água, o pH não vai mudar de forma substancial, vai ficar quase constante. Bom, qual o pK da dissociação desse fosfato? É 6,8. Quer dizer que todo esse equilíbrio de manutenção de pH, usando os 2 componentes, ele vai ser bem efetivo no valor de pH 6,8. Mas esse sistema tampão também pode funcionar do pH 5,8 ao 7,8. Por isso que ele é um sistema tampão utilizado nos nossos meios, nos nossos fluidos biológicos. Só que a gente tem que pensar assim, na saliva, que tem pH 6,8, os 2 componentes desse tampão vão estar na mesma proporção. Mas no sangue, que tem pH 7,4, esses componentes vão ter que estar de forma desigual. No sangue, tem 4 vezes mais HPO4-2- do que H2PO4-. Quer dizer, no sangue, como o pH é diferente do pK do fosfato, não pode ter no sangue a mesma proporção dos 2 componentes. Senão o pH do sangue ia ficar 6,8, que o indivíduo já está praticamente em óbito. Então, no sangue, a quantidade de sal de HPO4-2- tem que ser maior do que a quantidade de ácido, para manter o pH 7,4. O outro sistema tampão que tem no organismo é o bicarbonato com ácido carbônico. Então, aqui está o ácido carbônico em equilíbrio com o bicarbonato. Esse sistema tampão, na realidade, ele é decorrente do CO2 que tem no sangue e nas células. Porque o ácido carbônico é uma molécula
que ele dissocia facilmente no nosso pH e na nossa temperatura corporal. Então, na realidade, o que ocorre no nosso organismo é assim: CO2 reage com água, tem uma enzima, anidrase carbônica, que catalisa a reação e faz com que o CO2 reaja com a água e forme ácido carbônico. Mas, nas condições de pH e temperatura do nosso corpo, esse ácido carbônico ele é imediatamente dissociado, formando o carbonato e H+. Então, no nosso organismo, a gente pode pensar que esse sistema tampão bicarbonato ácido carbônico, na realidade, funciona assim: CO2 e água, bicarbonato e H+. O ácido carbônico está intermediário nesse processo. O pK, juntando esses dois aqui, ó, ele vai dar 6 e pouco. Então, é próximo do pH fisiológico. Mas como é que funciona esse sistema tampão? Exatamente igual aos outros. Vamos pensar com uma situação metabólica. Os ácidos que se formam no nosso organismo, eles são ácidos mais fortes que o ácido carbônico. Quer dizer que, numa situação metabólica, é como se a quantidade de H+ aumentasse. Aliás, já falei isso para vocês, em várias reações metabólicas liberam H+. Bom, e como é que o sistema tampão vai te ajudar? O H+, que veio, por exemplo, lá das reações do ciclo de Krebs, ele vai reagir com o bicarbonato, vai formar ácido carbônico, vai dissociar e vai liberar CO2. E daí esse CO2 a gente elimina. Então, se o H+, que veio de uma via metabólica, continuar no nosso sangue e na nossa célula como H+, o pH vai diminuir. Mas o H+, que veio de uma via metabólica, encontra o bicarbonato, reage com o bicarbonato e forma CO2 que a gente elimina. Nessa forma ou desta forma, o pH vai ficar constante. E se for ao contrário? E se no nosso organismo aumentar a quantidade de base? A base vai reagir com H+, vai formar água. Daí vai deslocar a reação no sentido contrário. Quando o íon hidroxila reage com H+ e forma água, maior quantidade de ácido carbônico tem que ser dissociado para voltar à quantidade normal de H+. Então, maior quantidade de CO2 vai reagir com água para formar ácido carbônico e numa etapa seguinte liberar o H+, que tem que ficar constante na célula. Concluindo, essas reações aqui elas são reversíveis e elas vão ter predominância de um lado ou do outro, dependendo se o que está entrando na nossa célula, no nosso sangue, na nossa saliva for aumento de H+ ou diminuição de H+. Por último, as proteínas, devido à característica iônica dos aminoácidos, também podem agir como sistema tampão. Então, uma proteína é constituída de aminoácido. Esses aminoácidos, o radical carboxílico pode dissociar e o radical amino também pode dissociar. Existe um determinado valor de pH, chamado de pK1, onde o radical carboxílico do aminoácido vai dissociar. Então, o aminoácido ou a proteína que tem aquele aminoácido vai agir como sistema tampão no valor de pK1 devido à dissociação do radical carboxílico. Só que aminoácido também tem radical amino. Então, ele tem um outro valor de pH onde o radical amino dissocia, que é o pK2. Neste valor de pH, o aminoácido ou a proteína vão agir como sistema tampão devido à dissociação do radical amino. Alguns aminoácidos ainda têm um terceiro radical dissociável. Então, os aminoácidos e as proteínas podem agir como sistema tampão em diferentes valores de pH, dependendo do radical carboxílico, do radical amino e de um terceiro radical que alguns aminoácidos apresentam. Além disso, tem uma proteína em específico, que é a hemoglobina ou as hemoglobinas, que tem várias moléculas de hemoglobinas, que elas têm uma função especial na manutenção do pH. Mas nós vamos ter uma aula, uma videoaula específica para explicar a ação de hemoglobinas. Que estão as referências que eu utilizei para fazer essa aula.
e eu tenho que admitir que essa aula ela é muito mais fácil para mim, é muito mais... eu me comunico muito melhor fazendo tudo isso na lousa. Numa primeira oportunidade, nós podemos ter essa aula presencial e eu vou discutindo etapa por etapa de como o mecanismo de sistema tampão ocorre. Muito obrigada, boa noite, até mais.